Para alguns, o que diferencia o ser humano dos demais seres é a sua capacidade de raciocinar, de construir pensamentos lógicos, aliados à sua capacidade de amar e de sentir emoções. Se nós sairmos e você fizer uma pergunta simples para alguém, seja ele cientista ou não, mas o que caracteriza um ser humano? A pessoa vai dizer para você, o ser humano ele é caracterizado pela capacidade de raciocinar e de amar. Normalmente é isso que as pessoas dizem. Jesus viveu entre nós 100% homem. E tudo que Jesus realizou, Ele realizou como homem. Porque se fosse diferente, se não fosse Jesus 100% homem, poderia ser contestado aquilo que Ele fez. Nem Satanás, nem o inferno, nem ninguém pode contestar que ali morreu o homem, pagando o preço do pecado da humanidade. Jesus humilhou-se e foi obediente. Sabe o que isso significa? Aqui estão as duas características que fazem Jesus o humano perfeito. Essas duas palavrinhas, elas são essenciais para nós entendermos o que é de fato ser humano. Porque Jesus se esvazia, segundo o apóstolo Paulo, assume a forma humana de servo e, sendo já encontrado em forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que difere a humanidade de Jesus da humanidade do primeiro Adão no Éden é a decisão de viver rendido ao poder do Espírito de Deus em todo o tempo. Jesus abriu mão de tudo para viver submisso ao Espírito Santo de Deus, enquanto o primeiro Adão no Éden decidiu viver independente de Deus. Jesus, o segundo Adão, faz o inverso. Enquanto o primeiro Adão acreditou que poderia ser autossuficiente, autoexistente, autodeterminante, e ele encontrou morte, o segundo Adão, ele vem e vive uma vida rendida, totalmente, absolutamente nas mãos do Espírito Santo de Deus. Ser humano é viver na dependência absoluta e total do Espírito Santo de Deus. Esta é a atitude a que Paulo se refere ao dizer que ele se humilhou. Jesus espontaneamente se esvaziou da sua divindade, se entregando inteiramente, então, como homem, aos cuidados do Espírito de Deus. E isso o tornou um ser humano perfeito. Jesus é 100% humano por viver 100% sob o controle e orientação do Espírito de Deus. O que eu quero dizer para você é que cada milagre que Jesus realizou, Ele realizou pelo poder do Espírito Santo. Que todas as vezes que Jesus percebeu as intenções daqueles que queriam derrubá-lo, Ele percebeu pelo próprio Espírito que o revelava. Tudo que Jesus fez e viveu foi pelo poder do Espírito Santo, como um humano entregue totalmente sob a direção do Espírito Santo. O que nos torna humano não é simplesmente nós termos um cérebro para pensar, e não é simplesmente ter um coração para chorar e se alegrar, para amar, mas é vivermos totalmente rendidos ao Espírito de Deus. Porque esse foi o projeto de Deus lá no Éden, que Adão e Eva deveriam ter vivido, sob o cuidado, a proteção, a orientação e o ensino de Deus. Entretanto, eles decidiram ser autônomos. Viver a humanidade idealizada por Deus é viver com o cérebro, com o coração rendidos
ao Espírito Santo de Deus. Ser plenamente humano só é possível quando se vive completamente ligado, conectado, submisso, rendido ao Santo Espírito de Deus. Se você der ouvido à voz do Espírito que te fala hoje, você fará obras maiores do que Jesus fez. Estenderá as mãos e os enfermos serão curados. Profetizará, diz o texto. Sabe o que significa isso? Você vai falar em nome de Deus. Deus vai usar a tua boca para falar em nome dEle. Terá visões. Significa que Deus te dará projetos. Ele colocará no seu coração projetos para restaurar vidas. Terá sonhos. Isso significa que Deus vai tornar você uma pessoa cheio de esperança, cheio de vida, porque quem sonha é aquele que tem vida e esperança. Se você se humilhar e obedecer ao Espírito de Deus, ninguém te segurará. Nada poderá conter a vida e o amor que fluirá de você. Nem correntes, nem prisões te impedirão de falar da glória de Deus. Os desertos da sua vida se transformarão em mananciais de águas. Os caminhos tortos se endireitarão. As estradas montanhosas se tornarão planas. A vida amarga se tornará doce. O luto dará lugar à alegria. Essas são as palavras que o próprio Jesus disse através do profeta Isaías. E quando ele está diante Nazaré, na sinagoga, ele lê aquelas palavras e disse: o Espírito de Deus está sobre mim.